Olá meninos, tudo bem? Hoje vamos compreender sobre romance, Romance da literatura brasileira, da língua portuguesa, a forma mais literária, sentido de textos narrativos, textos históricos e complementos até mesmo da temporalidade. O sentido até mesmo a gente pode entender que existe na atualidade, Vamos supor. Bom, a gente dá para entender que é um conto, em sentidos de textos definidos de maneira clara. A gente dá para entender que são marcados aproximadamente o sentido da realidade. Vamos entender um sentido da obra. A obra Dom Quixote, do espanhol Miguel Cervantes, é apontada para o percurso Ares e romance moderno. No Brasil, os principais autores chamados Assis, no caso Machado de Assis, Jorge Amado, Graciliano Ramos, que são principais, tá? Obviamente tem outros autores que dá essa personalidade ao sentido romance. Bom, o romance, obviamente, é uma narrativa, abrange personagens, claro que vocês já viram filmes, e creio que vocês já viram filmes, livros, Acho que no ano passado até passei alguns livros para vocês sobre o sentido da linguagem inverável da literatura brasileira desses romances em português. Existe também em inglês, tá? Só para a gente entender. Bom, romance histórico, ela destaca costumes determinada à época de lugar de história. A gente dá para entender que ela entra em união, ficção e realidade. O romance romântico, Claro, a gente dá para entender, pô, romance é romântico, é romance, pô, que legal, tal, namorados. Pode sim ser esse sentido ou não. É caracterizada por idealismo, heroísmo, amor a alguém, à pátria. Tá? O amor romântico é bastante explorado, geralmente a gente dá para entender que seja o final feliz, Que a gente já viu aquelas histórias contadas do final feliz. É após a saga dos personagens principais, até mesmo um exemplo, idealização do homem-herói e cavaleiro de mulher romântica, em geral submissa, espera por um provedor. Bom, o romance realista, a gente dá para entender que a principal característica de um romance, dessa realista, crítica social à instituição, seja políticas, religiosas ou familiares, tá? Sendo a forma de personagens sem maquiagem e sem idealismo. Romance naturalista dá ainda mais exclusivo à realidade. O romance naturalista, patológicos dos personagens e até mesmo as características irracionais, por vezes grotescas, do sentido de convenções sociais e explora personagens comuns à natureza humana. Perdão. O romance moderno, a gente dá para entender que é muito há um sentido de protesto e revolução, a inquietação social. A gente dá para entender que envolve a sociedade e as suas convicções ao extremo, aquela forma de abranger mais. Então, esses vários tipos de romance. Os principais romancistas brasileiros foram José de Alencar. Ele nasceu em 1829 e morreu em 1877. Ele consolidou o romance brasileiro que tinha como marca religiosas. Claro que a gente sempre vê religiões dentro do romance, do livro ou filmes que sejam for brasileiro, da literatura. O paratróximos e o idanismo, perdão, só para lembrar, a gente dá para entender que foi uma forma de um advogado político que corrompeu a cadeira no número 23, lá no livro de O Guarani, que é um livro muito legal, esse romance, publicado em 1857, que escreveu ainda Iracema em 1865. Claro que vocês já viram falar desses nomes. O Guarani, esses livros, na verdade, se vocês observarem a gramática desses livros, é muito confuso, até porque era é muito antigo esses livros. Então, se vocês observarem a gramática, é muito confuso e tem que ter muito entendimento para ler, paciência para ler, porque é um pouco complicado, e até mesmo ter um dicionário ou Google para poder pesquisar aquela adequada das palavras.
Motores também, ele teve a obra de 5 minutos, em 1856, A Viuvinha, de 1860, Luciola, de 1862, e aí por diante, né? A principal também, que sempre tocam, A Senhora, de 1875, tá? É muito legal também. Bom, também em destaques brasileiros, a gente tem sempre Gregório de Matos, Guerra, Thomas Antônio Gonzaga, Castro Alves, Álvares de Azevedo, Aluzino Azevedo, Euclides de Cunha, Augusto dos Anjos, Lima Barreto, Monteiro Lobato, Mário Andrade, Manuel Bandeira, Graciano Ramos, João Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, que é muito legal os romances dele, claro que vocês já viram, Cecília Meirelles, Érico Virismo e Jorge Amado. Bom, se não fosse a pandemia, claro que ia fazer uma excursão com vocês. Excursão, no caso, um passeio legal para a gente visitar os museus, a gente saber muito legais desses locais. Mas, claro que a gente tiver aula assim, online, a gente vai ter, tá? Além da atividade dos livros, tem atividade complementar no caderno. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.